Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Olá, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Shirley Morata. Eu faço lives todos os dias, levando positividade, levando inspiração, desenvolvimento para vocês. Olá, seja bem-vindo, quem está entrando agora. E vocês podem me adicionar no meu canal do YouTube, que é Shirley Morata. Vocês podem me seguir também aqui no @ShirleyMorata2, que é o meu Twitter. E aqui no Periscope todos os dias eu faço lives. É só clicar nesse bonequinho aqui. Vocês podem bater na tela para me mandar coraçãozinho, que isso me energiza. Inclusive, agora a minha meta são 350 mil corações, porque eu já passei dos 300 mil. Então, quanto mais coraçãozinho, melhor, eu fico mais feliz. E vocês podem me adicionar também no meu Instagram. No Instagram eu coloco o motivo da live, eu coloco sempre uma figura e coloco o horário que será feito a live. Inclusive eu coloco horários quebrados às vezes, só para fazer um charme, porque eu sigo o Aldo Nova, que ele fala que a gente tem que ser diferente. Olá, seja bem-vindo, você que está entrando agora, que eu acho que é a Arlene, né? Acho que é isso. A Cris, sejam bem-vindos. E não esqueçam de compartilhar, é só arrastar a tela para cima, para baixo, para as laterais, e aí vão estar compartilhando essa live com as pessoas. E para quem não me conhece ainda, eu sou do grupo do Facebook que é o Construa. Construa com letras maiúsculas by Shirley Morata. Olá, seja bem-vinda, Cris, que bom que você está aqui. E esse grupo Construa, a gente está construindo, né, a nossa base para que a gente tenha realmente uma boa positividade na vida. A gente está realmente construindo um ser humano melhor. Cada um quer ser realmente cada dia melhor. Então a gente começou construindo alguns pilares, construímos o pilar da saúde, o dos relacionamentos humanos, o da prosperidade financeira e agora é a vez do religação, que seria da religião. E lembrando, né, que eu falei já desde o começo da semana que a religião significa religar. É quando a gente se reconecta ao todo, seja a natureza, seja a Deus, seja a crença que você tiver. E hoje, boa tarde, que bom que você está aqui, fico feliz. Então, e hoje a gente vai falar do tema, um tema até um pouco complicado, porque falar de religião não é fácil, porque existe sim muita intolerância religiosa no nosso país. Não só no nosso país, eu diria que até no mundo inteiro. Então, existem muitas guerras ainda em nome de religião. E o que me deixa sempre pensando, né, realmente no ser humano, como que pode tantos líderes religiosos que querem levar o bem-estar e o amor, né, a todos os seres humanos e ainda existir a intolerância, ainda existir esse desamor. Então, essa é uma questão um pouco complicada de se falar, porque quando as pessoas pensam nas suas próprias religiões, elas se colocam como se fossem donas da verdade, como se não existissem outras formas de pensar. Então, muitos líderes, ou melhor, eu acho que todos os líderes religiosos, eles falam a mesma coisa, que é o amor. O que importa é o verdadeiro amor. Então, se é o amor que importa, por que se briga, ou se discute, ou se desrespeita quando alguém tem alguma crença diferente da nossa? Eu tenho a minha própria religião, porém eu tenho respeito às outras religiões, porque cada um sabe como é que ele vai se reconectar com esse todo, como que ele vai fazer em uma hora, né, que ele precisa ter uma fé imensa, numa hora de dor e numa hora do amor também. Porque existem muitas pessoas que às vezes só chegam a uma religião diante de um fato terrível, de uma dor imensa. Porém, a religião ela tem que estar presente sempre. E lembrando que eu falar de religião é essa religação com o todo. É isso que eu falo, independente da forma que se religue. E não só os líderes religiosos, mas vários cantores cantaram também sobre a paz e do mundo vivendo como um, como foi o caso de John Lennon, como foi o caso do grupo U2, que também inclusive teve um show que eu tentei achar agora no YouTube, eu não consegui, onde realmente ele cantava uma música que é The One, que é viver como um, e ele colocava vários símbolos, né, religiosos. Ele colocou até uma faixa na testa dele. E não foram os únicos, tiveram várias pessoas que cantaram este amor universal que nos conecta. Então, será que já
não basta de guerras e de intolerâncias religiosas? Então, você que está aí agora me ouvindo, né? Eu sei que esse horário às vezes é difícil para estar muita gente me ouvindo, mas eu gostaria de saber de vocês, se vocês sentem que exista sim intolerância. Se vocês puderem me dizer o que vocês acham a respeito. Porque a gente vive, né, num país onde a intolerância, onde o desrespeito religioso é crime. Eu não sei se vocês sabiam, mas é crime. Não se pode haver desrespeito. Porque pensamos que só existe uma única verdadeira e existem várias verdades. Exatamente, a gente tem que ter sim tolerância. Porque, como eu falo, existe muita intolerância religiosa. Você também sente assim, Cidinha? A intolerância, ela existe, mas ela é muito camuflada. Muitas vezes a gente vê em algumas escolas e tudo, como um bandista, sinto na pele a intolerância. A gente vê várias escolas e vários órgãos públicos que existem nesse país, eles levantam a bandeira de determinadas religiões. E eu, apesar de toda a minha crença que eu tenho, eu sou a favor de um Estado laico, onde o Estado laico seria a pessoa faz como ela quer. O preconceito leva muito ao desamor. Evangélicos contra espíritas, umbandistas, infelizmente, têm uma visão distorcida. E eu acho que também muitos, em relação aos evangélicos também, porque os evangélicos também sofrem a discriminação, e eu diria que em todas as religiões já houveram fatos que eu diria que foram totalmente infundados, sem justificativa alguma, de estar destruindo certos símbolos religiosos. Isso não pode acontecer. Todas sofrem, porque se a gente for analisar, como eu falei, né, anteriormente, se os líderes querem e pregam o amor de todos os seres humanos para todos os seres humanos, então é como uma briga inútil, porque todos estão com o mesmo propósito. Eu respeito muito os evangélicos. Eu diria que a gente tem que respeitar toda e qualquer forma que não seja a nossa. E falando sobre tolerância e sobre respeito, quando a gente respeita, não significa que a gente creia no que o outro fala, mas é respeito. Em todas as religiões sou um católica praticante e sofro preconceito. Em todas as religiões. Eu concordo. Eu sei que nos símbolos, como eu falo principalmente, porque quando é uma pessoa de outra religião, ela não entende os símbolos para cada religião. E os símbolos, eles fazem com que a gente se reconecte. Vamos lá, falando sobre símbolos. Na religião católica existem os santos, e as pessoas que acreditam em santos, elas não estão de repente fazendo uma adoração àquela imagem, estão usando como uma fotografia para ter a lembrança. Então, existem religiões que não toleram isso. Existem religiões que as mais esotéricas, elas usam outros símbolos que também não são respeitados. Então eu falo, o que fere o ser humano olhar uma outra pessoa usando uma forma de conexão que difere da nossa? Porque isso é muito pessoal, é muito de cada um. E existe inclusive a intolerância quando a pessoa se diz, né, se assume como ateu. E tem pessoas que falam mal, como que pode ele ser ateu e ele ter prosperidade financeira? Como é que ele pode ser ateu e ele não ter problema de saúde? Como se ser ateu fosse ser um crime e a pessoa tivesse que ter uma punição. E como a gente acredita numa força maior amorosa, não existe punição. Então, eu sei da dificuldade de estar falando desse tema, eu sei que é uma coisa polêmica e pode inclusive causar um pouco de preconceito em relação à minha pessoa. Uma amiga me falou que ela é budista e não tolera que uma outra amiga interfira na vida dela com a Umbanda. Conheço muitos ateus muito bons. Então, boa tarde, sejam bem-vindos vocês que estão entrando agora. A linha tênue da intolerância, é como eu falo, porque a pessoa muitas vezes ela fala, mas eu não acredito no que o outro acredita. Ninguém tem que acreditar no que o outro acredita, é apenas a gente ter o respeito. As pessoas, elas são morais e imorais, independente de serem religiosas, de qual religião ou não. Existem pessoas boas, existem pessoas más, todas buscando um equilíbrio,
um equilíbrio nesse planeta. Então, nessa dualidade, onde a gente não é 100% bom, 100% ruim, a gente busca um equilíbrio. E ter uma reconexão, uma religação com algo a mais é importante. Mesmo que, como eu falo, que seja uma não religião, que seja uma conexão com a natureza, que seja uma conexão com outro ser humano. Então é assim que eu penso, que tem que sim dizer um basta a essa intolerância, porque isso causa desamor e causa desunião. E nós somos uma raça humana, seres pensantes que possuem o livre-arbítrio de escolha, a liberdade, e essa liberdade acaba sendo tolhida, porque a gente vive uma falsa liberdade. Meu nome é Kirk Douglas e sou jornalista aqui da DF. Você acredita que os ateus são movidos pela... Não sai o resto? O único mandamento deveria ser: faça ao próximo aquilo que gostaria que alguém fizesse para você, com certeza. Insatisfação da fé. Eu diria que a fé, eu fiz inclusive tem um vídeo meu no YouTube onde eu falo sobre fé. A fé, ela independe da religião. Fé significa crer, e independente no que você crê. Então isso é fé. É quando você crê em algo, certo? Então, independe da religião. Essa amiga me pediu uma opinião e eu convidei ela a ver com os olhos ela está vendo a outra amiga. Eu não consegui entender bem o que você quis dizer. Algumas pessoas, elas começam muitas vezes a julgar uma religião sem conhecer nada a respeito daquela religião. E eu conheço pessoas que elas são tão radicais, como você que perguntou do ateu e da fé e como é que ele se conecta, que simplesmente pelo fato da pessoa se assumir ateu, perde a amizade ou simplesmente deixa a pessoa de lado. E existem pessoas famosas que são pessoas que elas se assumiram sendo ateus. Então, por quê? O que difere se a pessoa sempre levou bondade? Eu sou uma pessoa totalmente crente, eu acredito em Deus, eu sou uma cristã, mas o que vai me aproximar do outro ser é o amor, né? Muito bem. Eu gostaria, inclusive, que você colocasse a sua opinião. Você que falou que você é jornalista, o que você teria a me dizer? Porque eu acho que o respeito, ele se deve a todo ser humano, independente do que ele crê. Desde que, logicamente, a gente não vai querer intolerância, a gente não vai querer guerras, a gente não vai querer desamor, né? E é assim que funciona. E é assim que eu creio. Pedi a ela, Shirley, a ver exatamente isso, o que realmente interessa, a amizade ou a crença, se há bondade. Exatamente. A gente tem que olhar o ser humano com amor. Você seria amiga de uma pessoa espírita? Eu tenho amigos de todas as religiões, todas elas. A minha infância, ela foi rodeada de pessoas de crenças diferentes. A minha mãe tinha amigas de todas as religiões. E eu acho que talvez o princípio do meu respeito tenha sido exatamente esse. Porque existia, sim, na casa da minha mãe, no meu convívio, pessoas de diversas religiões. Evangélicos, espíritas, católicos, pessoas da Umbanda, enfim, de todas. O que importa não é a religião, e sim a pessoa. Eu também. Que bom que vocês estão concordando comigo. Ou melhor, vocês poderiam inclusive discordar. Porque é como eu falo, a gente está trabalhando no Grupo Construa a construção de seres humanos melhores. Eu penso que o ateu é movido pela insatisfação dogmática e não necessariamente a fé. Você acha que ele é movido por insatisfação. Eu diria que eu conheço pessoas que eles são ateus e eles são movidos, como é que eu vou dizer? Essa fé na crença deles é no ser humano. Existe de tudo, existem bons, existem ruins. Eu estou falando de pessoas radicais. Radicais existem em todos os lados. As religiões foram criadas pelos homens no plano espiritual, não existem separações. Em relação à intolerância, a intolerância existe pelo ser humano e não pela religião. Nenhuma religião
eu creio que ela leve este desrespeito à intolerância, a intolerância do ser humano. Inclusive eu coloquei um texto hoje, né, fazendo logicamente uma metáfora, de um grupo de crianças que estava brigando, ou melhor, estavam brincando e de repente houve um desentendimento e eles acabaram se desentendendo e os pais vieram lá para tomar as rédeas desse início de briga. E aí o que aconteceu? Os pais acabaram se desentendendo, acabou-se a festa e cada um foi para sua casa, cada um querendo defender o próprio filho. E os filhos foram para casa tristes, porque havia acabado a brincadeira. Logicamente que essa história que eu contei é uma forma que eu usei, uma alegoria, para dizer que é assim que eu acredito. Eu acredito que as pessoas elas estejam aqui todas buscando o melhor, desenvolvimento humano, amor, tolerância, respeito. Mas quando se fala em religião, o que predomina é o ego, de achar que cada um, eu tenho a minha verdade e a outra está errada. O que nos separa não são as crenças. Inclusive os erros dentro das religiões são ocasionais pelo comportamento humano e não a religião. Concordo. Você vai me seguir, que bom. Fico muito contente de você poder me seguir e faço o convite novamente para o grupo Construa, letras maiúsculas. É um grupo que a gente está junto, foi criado por mim com o objetivo da gente se fortalecer em todos os pilares que a gente fica, como seres humanos que a gente precisa para viver melhor, que é o pilar da saúde, o pilar dos relacionamentos humanos, o pilar da prosperidade financeira, porque vivemos sim num mundo onde a gente precisa da energia do dinheiro para poder viver, e também agora falando desse pilar da religião. Religião que é religação, é uma reconexão com o todo. Inclusive a minha live de ontem está no ar até as 10 da noite, eu faço um convite a vocês participarem, porque ontem eu falei sobre religar, esta religação com o todo. Tá até as 10 horas da noite, no final eu acabei com uma meditação. E lembrando que meditar é serenar a mente, independente da religião, é uma forma da gente poder serenar e pensar melhor. Pensar fora desta caixa, fora de condicionamentos. Vivemos em 2016, onde existe a liberdade da gente poder sim dizer o que a gente pensa e com isso não causar mudanças no outro para dizer sigam o que eu falo, eu estou certa. Não. É simplesmente a gente poder entrar numa internet e ver opiniões diferentes e a gente criar a nossa própria. Infelizmente tem que sair, eu também já estou terminando, foi muito bom tê-los aqui. Ateus acreditam em pessoas e muitos são sistemáticos, eu acho que eu não consegui ler tudo. E gente, independente, quando olharmos um ser humano, vamos olhar a bondade dele, vamos olhar o amor que ele tem e o que ele tem para oferecer de bom para a gente, independente da religião, e que a gente possa viver sim um mundo como um só, como dizia John Lennon, como diz o grupo U2, como dizem tantos líderes religiosos, e são frases maravilhosas, vocês podem olhar lá no grupo Construa. Elvira, que bom que você entrou agora, eu estou terminando minha live, e a minha live de ontem até mencionei o seu nome, e vai estar no ar até as 10 da noite. E para quem não conseguiu me acompanhar, pode ver no replay, essa live fica até amanhã. Temos que ser bons uns com os outros e seguirmos isso, já teremos um mundo melhor. Vou te seguir, gostei do jeito. Obrigada, obrigada. Religar-se ao seu melhor. Exatamente. E cada ser humano tem a parte boa, a parte que quer amar, que quer um mundo melhor. Muito obrigada, Elvira, pela tua presença. Um beijo e a minha live de ontem tá até às 10 horas da noite. Convido vocês a verem e sigam o meu grupo Construa by Shirley Morata e amanhã vou estar aqui novamente. Um beijo e até amanhã. Vou inverter a câmera aqui. Muito obrigada, Cidinha, de você estar aqui ao vivo, invertendo aqui, gente. Um beijo, fiquem com Deus.